Santo, santo é teu nome. Se você puder, aplaudir o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é teu nome, Jesus. Que nós possamos ouvir a tua voz nessa noite, Pai. Que nossos ouvidos possam estar atentos nessa noite, Senhor. Para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Glória a Deus. Glória a Jesus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Graças a Deus. Boa noite, queridos. Paz seja convosco, amém? Levante a mão direita ao céu. Diga comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Com as duas mãos levantadas aos céus, peça a ajuda de Deus para a sua vida nessa hora. Peça nesse instante que o céu lhe ajude a vencer as lutas, as dificuldades, as batalhas que de repente você tem enfrentado, até mesmo até chegar aqui hoje. De repente não foi fácil. Peça o controle do Espírito Santo em tudo. Isso, Deus, ajuda o teu povo, ajude a tua igreja, ajude, Deus, essa gente a prevalecer com a bênção da continuidade, porque às vezes vencer é fácil, Deus, mas permanecer vencendo, só o Senhor nos concede essa dádiva, essa bênção. Ajude o teu povo, ajude, Deus, essa gente que confia, que espera no Senhor, em o nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Bem forte as palmas para Jesus nessa hora. Glória a Deus. Olha o que diz aqui no livro de Lucas, capítulo 5, lá nos Evangelhos, no livro de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1. Diz assim: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, ele disse a Simão: vai para o alto mar e lance as vossas redes. Respondeu-lhe Simão, verso 5: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra
lançarei as redes. E fazendo assim, colheram uma quantidade de peixes tão grande que suas redes se romperam. Diga amém? Você pode sentar, fique à vontade. A casa é sua, o Pai é nosso. Jesus está começando aqui o seu ministério e juntando os seus discípulos. Aqui ele está juntando pessoas para caminhar com ele, escolhendo pessoas para não serem somente seguidores, porque Jesus ele tinha seguidores e ele tinha os seus discípulos. Os seguidores eles são testemunhas de sinais, de milagres, e se maravilham com isso. Mas os discípulos são testemunhas de um caráter do céu manifestado na terra, e se manifestam, se alegram com isso. Jesus não queria seguidores aqui. Nesse momento ele estava à busca de discípulos que tinham ou que teriam seu próprio coração. E a Bíblia conta que ele vai chegando até o lago de Genezaré, no mar da Galileia, próximo de Tiberíades, e lá 2 homens estavam lavando as redes, mas estavam também André e Tiago também com eles. Eles haviam pescado a noite toda, eles viviam da pesca. A pesca era a função comercial deles, sua profissão vinha daí. E eles passaram a madrugada pescando. O texto bíblico diz que eles não tiveram êxito nessa pescaria. Não se sabe quanto tempo estava ruim a pescaria, não se sabe. Era muito difícil você chegar aí no alto mar para pescar e não trazer um peixe. A Bíblia diz que eles não trouxeram nada, né? Eles lavavam as suas redes quando Jesus chegou até eles. E o importante disso tudo, a primeira parte mais importante disso tudo é que quando eles chegam na beira da praia, não havendo pescado nada, eles lavam as redes deles. E lavar as redes é importante. Lavar as redes mostra que eles estavam dispostos a continuar, mesmo não dando tão certo. Mesmo as coisas não indo bem a eles, eles ainda lavavam as redes. E lavar as redes mostra que eles estavam na esperança de que o amanhã fosse melhor. Eu era pequeno, adolescente mais ou menos, quando eu tinha o costume de fazer trabalho escolar com alguns amigos de escola. E tinha um em particular que o professor sempre me colocava junto com ele para fazer trabalho. E era ruim fazer com ele porque ele se estressava quando as coisas não aconteciam do jeito que ele queria. Pensa num garoto que se estressava, era assim, meu amigo. E aí, às vezes, a gente estava com a cartolina, às vezes com isopor, fazendo o trabalho escolar. Ele, por não gostar às vezes, ou achar que não estava bacana, ele chegava e rasgava e quebrava tudo. E depois se arrependia. Caramba, a gente podia ter dado continuidade. Claro. Mas tem pessoas que são assim, que quando as coisas não acontecem do jeito que ela quer, ou que ela está esperando, ela quebra o resto. Ela destrói com o resto. Ela rasga, ela quebra, né? Por causa da raiva, do ressentimento, ela começa a espraguejar, começa a dizer que nunca mais quer viver disso, daquilo, outro. Tem pessoas que recebem o salário e amaldiçoam o próprio salário. Essa miséria não dá para nada. É rasgar o resto que te resta, né? Mas esse pessoal aqui não se sabe quanto tempo eles estavam tendo dificuldades. Volto e repito, quando você vai ao alto mar para pescar, você pega peixe, não muito, se não for um dia bom, mas se pega. Eles não pegaram nada, não apanharam nada. Então, certamente estava tendo alguma crise naquele lugar, alguma crise estava acontecendo ali. Mas eles lavavam as suas redes, o seu material de trabalho estava sendo lavado
cuidado por eles, por mais que eles não tivessem sustento dali, não tivessem tendo êxito do que eles estavam fazendo, eles não desanimaram, eles não desistiam da profissão, eles não estavam, jogando, jogando a toalha, não, eles estavam crendo. E é quando você está num ambiente de fé, mesmo quando não está acontecendo como você espera, é nesse momento que Cristo chega até você, porque Ele não vai chegar na vida de alguém que não crê, que não espera algo de Deus, que não confia, que não tem uma esperança. Jesus chega e Ele faz algo interessante, Ele pede emprestado o barco de Pedro. E qual era a dinâmica de querer pregar no barco de Pedro? O vento sempre bate para a margem do rio, por isso que forma as ondas, e as ondas quebram na praia, na terra firme. Então Jesus estava usando os ventos a seu favor, para que ele viesse pregar a favor do vento, e a partir disso, o maior número de pessoas viesse poder ter acesso às suas palavras, as explicações que ele estava dando ali naquele tempo, evidenciando o reino de Deus. As multidões estavam ali, e aonde Jesus chegava, multidões já se aglomeravam, porque as palavras de Jesus sempre causaram impacto no interior de pessoas. Ele estava carregando o reino dentro de si. Algo extraordinário acontecia quando Jesus abria sua boca, quando ele pregava para as multidões. As multidões saíam fortalecidas, saíam revigoradas das crises que elas tinham. Outros eram curados, outros eram libertos, outros eram salvos com o que saía da boca de Yeshua. E as multidões se aglomeravam nele para ouvi-lo, e ele usou o vento a seu favor. E quando ele falava, o vento levava mais longe a sua voz, e maior número de pessoas tinham acesso ao que ele estava pregando. Pedro, ele não hesitou quando Jesus pediu para ele o seu barco emprestado. Ele empresta na hora. Qualquer um que fosse estressado, porque as coisas não estão indo tão bem, iriam dizer para Jesus procurar a turma dele. Procurar a tua turma, está tudo dando errado para mim, ainda vou ficar te emprestando nada. Não é assim? Quero nem saber de ti não. As coisas estão dando errado para mim, e eu não quero saber de ajudar ninguém. Quem é que me ajuda? Quem é que vai me ajudar? Eu te ajudo, mas quem me ajuda? Eles não estão angustiados, ou descontando sua raiva, ou a sua crise em Yeshua. Eles permitem que Jesus entre no seu barco, no seu material de negócio, na verdade no seu próprio negócio, e ali pregue, e ali ensine a multidão. Ele mesmo afastou o barco, e Jesus sentou no seu barco, e dali saía vida para as multidões. Do barco de Pedro, que foi responsável ou testemunha de grandes crises naquela madrugada, ou de repente aqueles últimos dias, do barco de Pedro saía a cura para as multidões, saía libertação, salvação. O reino de Deus era evidenciado, olhos se abriam, ouvidos eram cheios de glória quando ouviam do reino de Deus. Pedro não aludiu ao Senhor Jesus ou ao reino de Deus a sua própria crise. Deus não tem culpa se as coisas estão dando errado para nós. A Bíblia diz algo interessante, que se você tiver de se queixar, queixe-se de si mesmo. Se nós tivermos que se queixar, queixemo-nos de nós mesmos. De nós mesmos. Pedro não aludiu a Jesus, mesmo em sua crise. Ele teve condições de permitir que Jesus entrasse. Bendito foi Pedro, feliz foi Pedro por ter permitido que Yeshua entrasse nos seus negócios, na sua embarcação. Eu fui criado, educado de uma certa maneira,
de receber profetas em casa, de receber homens de Deus em casa. Quando homens de Deus foram fazer trabalhos missionários em nossas igrejas, sempre nós tivemos o costume de abrigar profeta em nossa casa, de pedir que ele vá até a nossa casa comer conosco, porque nós sabemos que quando um homem de Deus, uma mulher de Deus entra no lar, só de entrar, a bênção de Deus já entra junto. A Bíblia diz que quem recebe um justo na qualidade de justo, recebe o galardão de justo. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe o galardão de um profeta. E galardão é recompensa. Tudo que essa pessoa tem feito para com o Senhor, para com o reino de Deus, quando você recebe eles na qualidade de homens de Deus, de mulher de Deus, então você, sem ter feito o que ele fez, mas só de ter contribuído para que eles vivam um dia bom, um momento feliz, bacana, você também é abençoado, porque você foi contribuinte no que ele está fazendo. Pedro agora estava recebendo Jesus como justo, como o profeta. Sabe quando Moisés disse que viria um tempo que um homem maior do que ele viria, e esse seria o profeta, o mesmo que os fariseus perguntaram para João Batista: és tu o profeta que disse Moisés? Ele recebe Jesus como profeta, o profeta, e ele acaba recebendo das bênçãos de Deus. Eu vou falar algo mais profundo agora. A generosidade de Pedro fez com que o céu fosse generoso para com ele. A generosidade de Pedro, de contribuir, mesmo no seu dia mau, e não aludindo a Deus, os seus dias de crise, não aludindo, ocupando pessoas. Sabe que tem pessoas que é assim, quando dá tudo errado para ela, desconta em todo mundo, não é? Chega do trabalho com raiva e desconta no cachorro. O coitado do bichinho é o primeiro que apanha em casa, porque tudo deu errado, não é? Mas Pedro não faz isso, não desconta na rede, ele não desconta em Yeshua, não, ele só aceita. Ele aceita aquela imposição, e o seu coração está aberto para fazer coisas extraordinárias. E a Bíblia conta que Jesus, depois de ter pregado para a multidão, ele não se esqueceu de Pedro. Os olhos dele estavam diante da multidão, mas também não saía de Pedro, não esquecia de Pedro. Quando Jesus chegou até Pedro, Jesus não solucionou primeiro o problema de Pedro. Ele primeiro busca o reino de Deus e a sua justiça, e o que falta na casa de Pedro, na vida de Pedro, certamente seria acrescentado se ele fosse generoso. E quando Jesus termina de pregar, quando Jesus termina de fazer o que ele tinha de fazer no meio daquela multidão, é que ele chega para Pedro e dá uma ordem, e dá uma palavra para Pedro: volte ao alto mar e lance a sua rede. Pedro era um especialista em pescaria, e ele fala algo interessante para Jesus. Verso 4: quando acabou de falar, ele disse a Simão: vai para o alto mar e lançai as vossas redes. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Nada. Foi nada. Heleno, tu já foi pescar. Tu não vive de peixe, ou de pescaria, mas é vergonhoso voltar sem peixe, em servo. E pescar, tem gente que sente tanta vergonha de ter ido pescar e não trazer nada, que no meio do caminho compra peixe, para não voltar. É verdade, para não voltar sem nada, porque a avacalhação é certa. E olha que nós não vivemos de pescaria, não somos, pescadores, não somos feirante, mas agora imagine para um profissional do ramo, que vergonhoso não foi aquele momento, para Pedro. Mas ele enfrenta, irmãos, dias difíceis,
são dias de se enfrentar e de cabeça erguida. Sempre devemos levantar a cabeça, porque nós devemos olhar adiante para aquilo que está vindo adiante de nós, nunca olhando para o problema que está em nós, mas aquilo que está vindo adiante. Nós devemos levantar a cabeça sempre, para que venhamos esperar o melhor de Deus. Levante a mão direita ao céu, diga: o melhor de Deus. Diga: ainda está por chegar. Quem pode crer nisso, aplauda Jesus bem forte, bem bonito. Glória a Deus. Amor, enche para mim essa garrafinha, por favor. A garrafinha, por favor. O melhor de Deus ainda está por chegar. Então Jesus diz para ele: vai. Ele diz: mas nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que suas redes se romperam. Fizeram sinal aos seus companheiros que estavam do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase afundaram. Pedro, quando prospera, quando dá certo para ele, não dá certo só para ele, ele chama o colega, ele chama o amigo, e Jesus dá a dica para Pedro: lança do lado direito. Lança do lado direito a tua rede. E Pedro certamente diz para o seu companheiro: jogue aqui, do lado direito. Ele deu a dica para o seu companheiro, e os dois encheram os seus barcos, as suas embarcações, grato querido, de muito peixe, que quase afundou as suas embarcações. Quando as coisas dão certo para você, você não pode ficar preso só com você. Quando os dias são dias de boas notícias, essas boas notícias não podem ficar presas em você. Nós devemos aprender que, se foi Deus quem deu, não tenha medo de perder, passe adiante. E quanto mais você passa adiante, mais Deus vai abençoar. O que Deus dá para você e para mim não pode nos fazer, mesquinhos, de querer só para nós. Nós temos que crer que, se foi Deus quem deu, então Ele é uma fonte de água viva que jorrará para a eternidade. Deus nunca dá algo no raso para você e para mim. Ele deu hoje, Ele dará amanhã e dará depois também. Ele é o mesmo e não muda, o seu poder é imutável. Nós nunca devemos limitar o poder de Deus. Nunca pense que, se você der a dica para alguém ou ajudar alguém, vai faltar para você. Nunca faltará para você. Nunca faltará. Eu cresci num ambiente de igreja que dizia o seguinte: que quando você é dizimista e ofertante, você, a partir com isso, repreende o devorador por causa do dízimo, e com a oferta você acaba sendo próspero. Eu não entro nesse princípio. Possa até ser que esteja certo, eu não entendo muito bem de muita coisa, mas o que eu entendo que para mim dá certo, a forma como eu entendo, é que quando você é generoso com o reino de Deus, o reino de Deus se torna generoso para com você. Generosidade atrai generosidade. Aquele texto que diz: dai e ser-vos-á dado, ele está falando de dar com generosidade. E eu não posso. Por que eu digo isso? Por que eu não posso acreditar que, quando você oferta, Deus vai prosperar você? Ou quando você devolve o dízimo, vai ser repreendido as crises econômicas nas suas finanças? Porque seria uma questão de solidariedade. E o que é solidariedade? Solidariedade tem em muitos ambientes, inclusive na política, Ser solidário é você retribuir o que foi feito para consigo. Isso é solidariedade, Eu conheço pessoas que, quando ganham presente no aniversário, elas não querem nem ganhar presente,
Porque uma vez que ela ganha presente, ela acha que ela tem o dever de devolver e dar presente para a pessoa quando a outra fizer também aniversário. Isso é ser solidário, é retribuir o que foi dado a você, é retribuição. No reino de Deus, essa expressão solidariedade não existe. Ser solidário não existe no reino de Deus, porque a solidariedade faz com que você faça o bem porque lhe faz bem. Observe, todos nós gostamos de fazer o bem, porque isso nos faz bem. Mas se fazer o bem te fizer mal, você continua? Não. Então, continuar fazendo o bem, mesmo quando isso te faz mal, só se você crer no que diz a palavra de Deus, que devemos amar os nossos inimigos e orar por quem nos persegue. Aí já é um ambiente de não mais de solidariedade, mas de generosidade. De generosidade. Observe, a parábola do semeador fala de algumas fases, terrenos, aonde o semeador joga a sua semente. E eu já preguei isso aqui e vou repetir. Não foi um homem que saiu a semear, foi um semeador que saiu a semear, porque se fosse um homem que saiu a semear, ele não iria tão longe, porque quando o homem semeia, ele espera colher alguma coisa do que ele está semeando, ele lança para receber de volta. Mas não foi um homem, foi um semeador. Então não tem a ver com o que ele está fazendo para que ele venha receber, tem a ver consigo mesmo. Ele semeia não porque ele quer receber, mas porque ele é um semeador. Ele é um semeador, e ele semeia no meio do caminho, e não tem êxito. Ele semeia no meio das pedras, não tem êxito. Ele semeia no meio dos espinhos e não tem êxito, até que ele encontra uma terra boa, que semeia, e ali ele recebe uma colheita de 30, 60, 90 por cada semente que ele ali plantou. E eu já preguei e vou repetir, cada terreno simboliza uma fase da nossa vida. Beira do caminho é aquele período que você não queria nem saber de igreja, nem de Deus. Imagina sentar num culto e ouvir a palavra de Deus, jamais. Então é um momento que as aves roubam a semente que é a palavra de Deus, que é plantada em você. Aí no meio das pedras é quando você começa a aprender da palavra de Deus e gosta do que você está vendo, mas ainda existe uma dureza no seu coração que impede que a palavra venha mais profundo em você, e quando vem o sol queima ela, e o sol é a exigência que o céu exige, que você viva a justiça de Deus para com o seu próximo, e por ter dureza em nós, o que é de Deus acaba morrendo em nós. Tem o último estágio da vida do homem aqui na terra, e Yeshua passou por esse estágio dos espinhos, e ele venceu os espinhos. Os espinhos são as paixões do mundo. A Bíblia diz que quando Yeshua foi tentado no deserto, ele foi tentado naquilo que atraía ele. A Bíblia diz que ninguém é tentado por Deus, porque de Deus ninguém tenta, né? Ele não é tentado por ninguém, mas cada um é tentado pela sua própria cobiça. E Jesus foi tentado pela cobiça do coração dele. Era o que atraía Jesus. Tudo que foi oferecido para Jesus ali era o que atraía o coração humano dele, como homem, como ser humano. Então a fama, a glória, né, ainda fazia parte dele, até porque ele deixou uma glória, e ele tomaria de volta essa glória, mas ele teria que aprender a hora de receber de volta a sua glória. Então Jesus vence os espinhos, que são as paixões do mundo, aquilo que nos atrai, e é esse período que nós estamos vivendo, de viver vencendo os nossos próprios corações, o nosso próprio entendimento. E se você vencer, você receberá a recompensa de ter um coração puro e genuíno, e é um corpo glorificado. E é nesse período que você tiver o corpo glorificado, Mateus, que você vai ser recompensado
pelas dádivas do céu, que é a recompensa, que é o galardão de Deus para cada um de nós. Então eu posso fazer e entender que essas fases são fases da nossa vida aqui na terra, até chegar o período da recompensa, o período de ter um corpo glorificado e de receber o galardão de Deus, a coroa da vida. Observe que quando Pedro permite que Jesus entre no seu barco, ele estava sendo generoso. E quando ele é generoso sem querer receber nada em troca. Ele não pede nada para Jesus. Ele somente permite que ele faça algo. Somente isso. Quando você fizer algo para Deus, você não pode exigir nada de Deus. Até porque nós não merecemos nada. Nós não merecemos nada. Quando tudo der errado, não devemos aludir a Deus. Os erros que acontecem na nossa vida, como Jó fez, recebemos o bem, vivemos os dias bons com Deus, não vamos viver os dias maus com o Senhor? Não, ele não aludiu a Deus todas as maldades que vieram sobre a sua vida, ele guardou puro o seu coração. Interessante isso. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Generosamente vos darão. Você já reparou que quando você é generoso com alguém, e de você fazer algo por alguém sem querer nada em troca, essa pessoa geralmente ela nunca vai voltar com você? Todas as vezes que você for mesmo generoso, não solidário, generoso, Deus não vai permitir que você colha dessa pessoa. Deus não vai permitir. Se o seu coração foi generoso, de você ter ajudado alguém, né, abençoado alguém, e com generosidade, Deus é que não permite que você colha dela. E você já deve ter pensado no seguinte: caramba, eu estou passando por dificuldades hoje, mas quem eu ajudei nem me ligou, nem vem comigo, nem falou nada, nem me ajudou. Quando você e eu fazemos isso, nós acabamos perdendo a ajuda que o céu está dando para nós. Aquilo que você plantou em Deus, você acaba cortando pela raiz, e você para a sua colheita. Repare, nós falamos isso geralmente quando passamos por dificuldades, e quem vai nos ajudar é alguém que nunca nós ajudamos. Observe, se você for generoso com alguém, no dia mau, essa pessoa nunca vai ser solidária com você, porque você não foi solidário, você foi generoso. Vai vir sempre alguém que você nunca nem viu na vida, mas nunca cobre a pessoa que você deu. Não, nunca, porque de graça você recebe, de graça você deve dar. É de graça, e se é de graça, você não tem que querer nada em troca, você não tem que querer juros de ninguém, porque você emprestou, deu algo para alguém, né? Eu ajudei alguém, agora esse alguém tem que retribuir. Não. De graça recebei, de graça dai. Quando você faz isso, quem nunca passou pelo teu caminho é que vai ajudar você, porque a bênção da generosidade, ela será como uma cadeia na sua vida. Você vai ajudar pessoas que você de repente não tem nem vínculo com ela, não vai receber nada dela, e Deus vai levantar pessoas que não tem nada a ver com a tua história, que também são generosas, que vão honrar você, e você será abençoado. E que Deus vai levantar outras pessoas que não tem nada a ver com essa pessoa, que no futuro vai honrar ela também. Deus tem os seus valentes aqui na terra, os valentes e generosos na terra, aqueles que vão prosperar, que vão vencer na vida, não porque estão dando para receber, mas estão dando porque eles amam dar, porque não tem a ver com o que estão fazendo, tem a ver com aquilo que eles são. Eu sou generoso, eu sou um semeador, e o semeador, a função dele é sempre semear, e Deus, Ele sempre dará semente ao que semeia, e pão ao que come.
nesse quesito, eu sempre quero ser o semeador, que recebe a semente para semear. Eu não quero ser o que tem boca para receber pão. É melhor dar do que receber, irmãos. É melhor dar do que receber. Pedro foi generoso, e o reino de Deus não se esqueceu de Pedro. Deus não vai se esquecer de você, uma vez que você buscou em primeiro lugar o reino de Deus. As demais coisas serão acrescentadas. Isso é demais coisas. É tão demais, gente, é tão demais coisas, que Pedro, quando ficou tão abençoado, ele largou tudo para trás e correu aos pés de Yeshua e pediu perdão e disse: se afaste de mim, porque sou pecador. Pedro reconheceu que aquele dia, aquela pescaria não foi natural, não foi obra do acaso, foi algo extraordinário. E Pedro estava dizendo: eu não sou merecedor. Então, quando você for generoso para com Deus, e quando você é generoso para com Deus, você é generoso com pessoas, porque quando você faz a homens, a Deus você está fazendo. Quando você for generoso com pessoas e Deus abençoar você, nunca diga que você merece o que você recebeu. Continue dizendo: eu não sou merecedor. Eu não sou merecedor. Porque quem acha que é merecedor é aquele que acha que só porque ele deu, ele tem que receber. Não, eu não sou merecedor. E foi por isso que Jesus falou: então, a partir de hoje, você vai ser pescador de homens. Eu vou te ensinar a ser pescador de homens. Assim como eu sou, tu serás. A partir de hoje. E não haverá falta em você. Não haverá falta em nada em você. Pedro não colocou o coração dele no milagre, ele colocou o coração no Senhor do milagre. Olha só que maravilha. Não ponha o seu coração naquilo que Deus está colocando nas suas mãos. Ponha o coração não naquilo que Ele colocou, mas nas próprias mãos daquele que deu algo a você. Em Deus. E quando Pedro larga aquela embarcação cheia de peixe, para agradecer, ou até mesmo dizer: afasta-te de mim, porque eu não sou merecedor, eu sou pecador, Jesus, ele olha para ele e diz: você pode seguir comigo. Você pode não somente ser um seguidor, mas um discípulo, porque o seguidor ele segue sinais, mas um discípulo ele segue aquele que pratica, que faz os sinais e maravilhas. O Deus da criação, o Criador. O seguidor, ele segue a criação, mas o discípulo, ele segue o Criador da criação. A partir daquele dia, a vida de Pedro mudou. Nunca mais faltou milagre na vida de Pedro. Quando você coloca o seu coração em Deus, e não no que Ele pode dar a você, então milagres nunca param de chegar na sua vida. Pedro viveu milagres todos os dias, tanto que quando ele foi pescar pela última vez, ele não pesca um peixe somente, ele pesca um peixe que tem uma moeda na sua boca. Milagres extraordinários. E ele não põe o seu coração na necessidade, ele põe o seu coração no reino de Deus. Não demorou muito tempo. Pedro um dia estava pregando, depois que Jesus subiu ao céu, ministrando na igreja, e as pessoas viram Cristo na vida dele, e elas colocaram suas provisões aos pés do apóstolo. Todos os que estavam ali trouxeram seus bens e riquezas e colocaram aos pés de Pedro. E Pedro tira seus pés de tudo aquilo ali e põe o seu coração no altar de Deus. Pedro, ele não se preocupava com as finanças da igreja. Ele levantou 7 diáconos para que eles viessem cuidar da administração da igreja, para que Pedro ficasse preocupado com a ministração da palavra, de buscar a presença de Deus e buscar a palavra do Senhor, de ter algo para passar para o povo.
Quando Pedro põe um coração no reino de Deus, nunca falta a provisão nele. E a provisão não é para encher o seu coração, porque o coração dele estava cheio da presença de Deus. E era por isso que aquela igreja primitiva era uma igreja que, quando ela pegava as arrecadações, ela ajudava as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Era uma igreja que pegava as suas arrecadações. Ela não era uma igreja rica, mas era uma igreja próspera, que nunca faltou nada para ela, e quem estava nela também não faltava nada. Quem entende isso, diga amém. Fique de pé no seu lugar. Que maravilha. A pesca maravilhosa. Sabe qual foi a maior pesca naquele dia? Não foi os peixes, foi Jesus ter atraído Pedro para si. Essa é a pesca maravilhosa. A maior pesca naquele dia não foi a pescaria de peixes, foi o que Jesus agora estaria disposto a ensinar Pedro. O que eu fiz com você, eu vou te ensinar para que você faça com outras pessoas. Saber colocar, fazer elas colocar o seu coração no mar, nas crises, nos problemas que elas estão passando, mas em Deus. E quando elas colocam o seu coração em Deus, nada lhes falta. O Senhor é o meu pastor, e em nada me faltará, ou nada me falta. Sabe o que esse texto está querendo dizer? Não é que você tem tudo. Você até pode ter tudo, mas o tudo não pode te ter. Você tem tudo, com Deus você tem tudo, mas o tudo não pode ter você, porque só Deus pode ter tudo de você. O Senhor é meu pastor, e nada me falta. Ele está dizendo, porque Ele é o meu pastor, então eu tenho tudo que eu preciso. Ele é tudo que eu preciso. Eu posso até ter algumas faltas na vida, mas eu sou feliz e realizado, porque eu tenho tudo que eu preciso. Quem está entendendo, diga amém. Eu posso não ter tudo, mas tudo que eu preciso e necessito eu tenho, e eu tenho em Deus, no Senhor, e a seu tempo Ele sempre acrescenta. A seu tempo Deus sempre nos acrescenta. Milagres sempre acontecerão na vida daqueles que, quando recebem uma graça de Deus, eles não acham que estão recebendo porque plantaram, ou porque semearam, mas estão recebendo por causa da misericórdia do Senhor. Eu estou colhendo porque Deus é bom, e a sua misericórdia não tem fim. Diga comigo, Deus é bom, e a sua misericórdia, diga, não tem fim. Nós não merecemos. Nunca ache que você merece algo. Nós não merecemos. Nós recebemos mais do que merecemos. Eu aprendi com um grande homem de Deus, pastor Josué Benson. Eu aprendi uma coisa com esse homem. Uma certa vez eu ouvi ele dizendo em reunião de pastores, que ele nunca se arrependeu de ter feito bem a alguém. E a partir desse dia, eu aprendi uma lição, que se eu fiz o bem para alguém, eu não devo me arrepender de ter feito o bem, mesmo quando esta pessoa foi ingrata. Eu não posso me arrepender de ter feito o bem, porque eu não vou colher a ingratidão dessa pessoa, eu vou colher o bem que eu faço. Quem colhe a ingratidão é quem pratica a ingratidão, mas quem pratica o bem, colhe o bem. Então nunca se arrependa, porque você vai colher o que você tem plantado, o bem. Agora ele dizia assim, que ele se arrepende de ter feito um mal para alguém. Então se você fez o bem para alguém, nunca se arrependa de ter feito o bem. Sabe por que eu aprendi isso? Porque por um período de tempo, eu vi algumas pessoas chegar para mim e dizer, pastor, me ajuda com tal coisa. Eu vou lá e ajudava, e a pessoa ia tomar cachaça. Aí eu participava do conceito da grande maioria, que dizia, não vou mais dar porque fica bebendo cachaça. E eu aprendi uma coisa com Jesus. A Bíblia diz assim, dê a quem te pede.
dê a quem te pede. Se você tem condição de dar, dá. E se você depois de ter dado, viu que ela fez besteira com o que você deu, você vai colher a bondade que você plantou. O que ela está plantando, coitada, ela vai estar colhendo ainda nesse tempo. Ainda nesse tempo. Quem está entendendo, diga amém. Agora, se você pode dar algo melhor para ela, né? Então dê algo melhor, então, né? Dê um tratamento para ela, né? Um tratamento digno. Melhor do que dinheiro é você tratar pessoas que estão se sentindo um lixo como pessoas humanas e dignas. Dê algo melhor, então. Se você não tem condição de dar o dinheiro, então trate ela como ser humano. E tudo que você der, você a Deus estará dando. A Deus você estará fazendo. Pedro jamais se arrependeu de, naquele dia de crise, ter cedido o seu barco para que Jesus viesse salvar uma multidão. Quando você honra a Deus nos vários altares, porque existem vários altares, existe esse altar que quando você é ofertante dizimista, você está honrando a Deus. Existe o altar da viúva, que quando você oferta na viúva, você está ofertando a Deus. Existe o altar do órfão, que quando você oferta ao órfão, você está ofertando a Deus. Existe o altar do estrangeiro, daquele que não mora no lugar onde você está e lhe pede uma ajuda, que quando você oferta nele, você oferta a Deus. Existe o altar do que está enfermo e está preso, do que está nu, porque ele disse: quando a um desses pequeninos você fez, a mim você fez. Olha como é interessante isso. A mim você fez. Então, quando você permite que Deus faça parte daquilo que você tem, daquilo que você possui, então Deus começa a fazer parte do teu sucesso. Ele começa a trazer o sucesso nas tuas mãos. Dias melhores virão. Diga comigo, dias melhores virão. Quem pode confiar em Deus a sua vida, diga glória a Deus. Então põe a sua mão na posição de receber e pega o teu lenço e ponha na posição de receber nessa hora, porque de repente esse lenço que está nas suas mãos hoje é símbolo daquilo que tem dado errado na sua casa, é símbolo daquilo que tem dado errado na sua família, porque aquela embarcação de Pedro foi testemunha de uma noite terrível, de crise, de vergonha. As redes de Pedro foram testemunhas de muita vergonha, mas ele em nada disso omitiu de Jesus, permitiu que Jesus entrasse no meio da sua vergonha, para que ele viesse fazer algo maior por alguém que estava com maior dificuldade do que Pedro. Ali pessoas que tinham mais problemas do que Pedro foram curadas, libertas, e não faltou a Pedro também. E eu profetizo, ó Deus, quando esses teus filhos trouxeram os lenços e colocarem no teu altar, eles estarão colocando os problemas que eles estão passando ao Senhor, e ao pegar do novo lenço, que eles levem para a sua casa dos milagres que tem no teu reino para a sua casa, que haja uma grande pescaria, que a pesca maravilhosa se manifeste nos dias atuais, que pessoas venham ser ganhas, não por conta do milagre, que o milagre nos venha a ser o nosso maior ganho, mas vidas que se rendem a Ti, seja o nosso maior ganho. Eu profetizo, no nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Saia do seu lugar, coloque seu lenço antigo aqui no altar. Você que trouxe, você que não trouxe ou não tem, pega o seu lenço novo. Você que trouxe, põe o velho aqui e pega o seu lenço novo, em nome de Jesus. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo,
surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Surpreenda-nos, ó Deus, surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Levante os lenços aos céus. Que Deus venha fazer milagres extraordinários em nosso meio. Que você receba a glória de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. O enfermo seja curado, o cativo seja liberto, o que está em prisões, as cadeias sejam esmiuçadas e quebradas. Ó Deus, por mais que venhamos viver dias difíceis, nós continuamos crendo no milagre, continuamos crendo que o Senhor vai chegar. E quando o Senhor vem, tudo fica diferente. E quando o Senhor entra na nossa embarcação, as coisas mudam, a história muda, tudo muda, os sinais acontecem, milagres acontecem, teu nome é glorificado, teu nome é glorificado. Eu profetizo as bênçãos de Deus na sua família. Quem receber a unção deste lenço na sua casa, receba o toque do divino Mestre Jesus, em nome de Jesus. Sobre a tua palavra lançarei a rede, disse Pedro. O mar não está para peixe. Eu sei que é impossível, eu sei que não dá para pescar hoje, não tem como pescar. Pescamos à noite, que é o melhor momento. Esse é o pior momento para se pescar, fica mais difícil ainda. Mas sobre a tua palavra que muda por dentro, a tua palavra que tem o poder de mudar ambientes, que teve o poder de mudar essa multidão, que o Senhor, isso que Pedro estava dizendo, essa multidão que o Senhor pregou estando do meu barco. Então eu vou pegar esse mesmo barco, e vou me afastar sobre a tua palavra, e eu vou lançar a rede. Um certo dia, os discípulos estavam numa embarcação, porque Jesus mandou eles irem, e o vento era contrário, e o barco estava para afundar. Quando Jesus viu isso, ele veio andando sobre as águas. E Jesus anda sobre as águas para ensinar para os discípulos: aquilo que você tem medo, eu ando sobre isso. Aquilo que tira a paz de você, eu caminho sobre isso. Eles ficaram com medo agora de Jesus. E quando Jesus fala assim: não temas, sou eu, Pedro diz: se é o meu Cristo, manda que eu vá ter convosco. Então Jesus diz: vem, Pedro. Então Pedro não anda sobre as águas, ele anda sobre a palavra de Deus. Só tem uma maneira de você vencer a crise: sobre a palavra de Deus, sobre a unção do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Quem pode entender isso, diga amém. Você não vence o mundo espiritual só se Deus der capacidade para você. Nenhum de nós temos capacidade de vencer nos dias atuais, só se Deus nos der essa capacidade. É sobre a palavra dele, é sobre o cuidado dele. Amém?